saúdo os irmãos, que a paz do Senhor. Nessa tarde eu estou muito feliz de estar aqui para estar trazendo para os irmãos uma palavra abençoada, para fortalecer a tua fé nessa tarde, que Jesus Cristo possa entrar dentro do teu lar, dentro da tua casa, que através dessa palavra, esta palavra venha trazer renovo, refrigério para a tua alma, para a tua família. Eu quero estar aqui hoje meditando com você em Mateus, no capítulo de número 1, versículo 1 ao 17, que vai falar sobre a genealogia de Jesus Cristo. Para o vídeo não ficar muito extenso, nós vamos estar lendo aqui só o primeiro versículo, que diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Né? Ou seja, o Evangelho segundo Mateus começa com a genealogia de Cristo, a qual retrata a linhagem ancestral de Jesus pela linhagem paterna, a de José. Segundo o costume judaico, José não era o pai biológico de Jesus, contudo era o pai legal. Mateus fez assim a fim de comprovar aos judeus que Jesus era o Messias esperado, que governaria eternamente o povo de Deus. Pois Deus prometera que o Messias seria o descendente da família de Davi, bem como da família de Abraão. Ou seja, o foco de Mateus aqui é mostrar que Jesus, ele era o Messias prometido. Ou seja, Jesus, ele seria da linhagem ancestral, né, ali do rei Davi. Ele seria aquele que cumpriria a profecia, a qual Deus havia dito, que para Davi nunca ia faltar rei que estivesse como adiante dele, e viria um que reinaria para sempre. Então essas pessoas, elas esperavam esse descendente, né, este filho de Davi. Por isso que na época, quando Jesus ele veio aqui na terra, as pessoas clamavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque este nome, filho de Davi, é que as pessoas estavam reconhecendo que Cristo, ele era o Messias prometido, e eles acreditavam que Jesus, ele era esta pessoa. Então, quero estar falando primeiramente, antes de entrar aqui, né, sobre a importância da genealogia para um judeu. Vamos ler junto? A genealogia para um judeu sempre foi considerada de vital importância, porque sem uma árvore genealógica eles não podiam provar que faziam parte de determinada tribo e não teriam o direito de possuir qualquer herança. Por isso, Mateus apresenta tanto a linhagem humana de Jesus quanto a divina. Nós podemos ver aqui a importância para um judeu daquela época. Naquela época não era como hoje, que você pode pegar seu filho ali, registrar no seu nome, e daqui um certo tempo que você vier a falecer, o seu filho vai ali através da documentação comprovar que ele é seu filho, né, e ali obter os seus direitos. Naquela época não. As genealogias eram feitas assim: fulano gerou ciclano, ciclano gerou bertano, e assim sucessivamente. Então era uma forma da pessoa mostrar que ele viria, que ele era, né, daquela linhagem, daquela pessoa ali que morreria ali ele ia, irmãos, ele ia ali e conseguia, né, provar que ele era daquela família. Então o objetivo de Mateus
é mostrar aqui que Jesus, ele é este rei prometido, é o rei que governaria e reinaria eternamente para todo sempre. Então ele traz, Mateus, ele vai trazer para nós a genealogia de Jesus de duas formas. Ele vai apresentar duas linhagens, de Cristo. Ele vai a linhagem humana de Jesus, que você vai poder ver lá de Mateus, do verso 1 ao 17. E depois ele vai trazer a linhagem divina de Cristo, Mateus 1, do verso 18 ao 25, quando vai mostrar ali que Maria achou-se concebida do Espírito Santo, mostrando que Jesus era 100% homem, mas também ele era 100% Deus. Mateus, ele queria mostrar que Jesus, ele era este descendente prometido, que viria reinar para sempre, mas também que ele era este Deus divino, que veio habitar entre os homens, que veio de forma divina, como um Deus, encarnou através ali de um bebezinho e veio ali trazer salvação. Então Mateus, ele quer mostrar, quer provar de duas maneiras, e ele enfatiza bem essa importância de que Cristo veio através de uma concepção virginal, mostrando para as pessoas daquela época que Jesus sim poderia redimir aqueles que viessem até ele, porque afinal de contas ele era sem pecado, ele não tinha sido concebido em pecado, então ele podia sim redimir as pessoas que queriam se achegar a Deus. Vamos lá para a primeira parte aqui. Vamos estar falando sobre a primeira lição desse capítulo 1 de Mateus, e vai falar sobre Deus cumpre suas promessas. Deus cumpre suas promessas. É uma das maiores promessas que Deus ele está trazendo aqui, uma lição, a maior lição para nós é que Deus, irmãos, ele cumpre as suas promessas. As promessas de Deus, elas vão se realizar cabalmente na nossa vida. Quando nós vamos falar sobre Deus cumprindo a sua promessa, aqui em Mateus capítulo 1, nós vamos estar falando aqui, também, quando nós falamos sobre Deus cumprindo a sua promessa, nós vamos bater na tecla da soberania e o controle de Deus na história. Eu trouxe aqui para vocês uma ilustração, de alguém pegando o mundo em suas mãos, tendo total controle sobre ele. Esse é a visão que nós cristãos temos de Deus, devemos ter de Deus, é que Deus ele rege tudo no universo, Deus está no controle de todas as coisas. E outra, primeiro, ele é soberano para cumprir tudo segundo a sua vontade. Então, essa genealogia de Cristo, ele vai mostrar que Deus, desde quando ele prometeu lá no Jardim do Éden, no ventre daquela mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Deus tem cumprido cabalmente tudo para que na consumação dos tempos viesse Jesus para nossas vidas. Então, isso é uma alegria para nós compreendermos que Deus, em Cristo, está no controle de todas as coisas nas nossas vidas. Eu trouxe aqui
3 pensamentos, em 4 aqui, mas 3 de 2 é a mesma pessoa, os pensadores. Quero ler somente a primeira parte daqui, desse pensador, que ele diz assim: a confiança na soberania de Deus em tudo o que nos afeta é crucial para a nossa fé nele. Se há um evento particular em todo o universo que possa ocorrer sem seu controle soberano, então não podemos confiar nele. Seu amor pode ser infinito, mas se seu poder e seu propósito podem ser frustrados. Pois ele está falando aqui que a confiança na soberania de Deus em tudo que nos afeta, ou seja, em todos os acontecimentos, em todas as áreas da nossa vida, ela é crucial para a nossa fé. Ou seja, eu tenho que crer que Deus ele está no controle da minha vida. Eu tenho que crer que ainda por mais que parece tudo está dando errado, parece que está tudo fora de controle, Deus ainda está trabalhando para trazer à luz as suas promessas na minha vida. Então, essa confiança de que Deus está no controle, ele vai reger toda a vida do cristão. Um outro pensamento de Daniel Anders, que diz assim: a frustração é o resultado da falta de compreensão do propósito de Deus. Você pode observar que à medida que o tempo vai passando, o amor das pessoas vai esfriando, e nós temos percebido que as pessoas têm estado frustradas porque elas não têm reconhecido o poder de Deus nas suas vidas, ou seja, ela não tem reconhecido. Então, com o passar do tempo, nós temos visto essas pessoas aí sendo frustradas porque elas ainda não compreenderam aquilo que Deus quer fazer nas suas vidas. Muitas vezes é o que acontece comigo e com você. Deus ele tem uma obra a realizar em nossas vidas, e por causa desta obra, por causa deste projeto, muitas das vezes nós vamos passar por coisas difíceis na nossa vida, e talvez a gente não compreenda no momento aquilo que Deus ele quer fazer. Mas eu quero te falar uma coisa: não fique frustrado, não fique sem fé, desacreditado em Deus, mas assim como José, coloque a sua confiança no soberano Deus, que ele ainda está no controle. Eu acho maravilhoso quando José quando ele se encontra aí com seus irmãos, os irmãos pedindo perdão para José, o abraçando ali, mas José em momento nenhum lançou no rosto dos seus irmãos o que ele havia feito, mas pelo contrário, ele olha para aqueles homens e diz assim: olha, não foi vocês que me trouxeram para cá, não foi a circunstância, não foi a entrega, não foi vocês terem me jogado no poço, não foi vocês terem me vendido como escravo, mas eu vim para este lugar porque Deus ele tinha um propósito. Deus queria salvar essa pessoa da fome, Deus tinha um propósito maior. Então José ele reconheceu que todo o tempo ali que ele ficou preso no cárcere, o sofrimento que ele havia passado, tudo fazia parte de um grande projeto que Deus tinha na vida dele. Então, isso é o que deve acontecer comigo e com você. Nós devemos continuar acreditando que Deus ele tem uma obra maior em nossas vidas. Por mais que tudo esteja difícil, por mais que tudo esteja fora do seu lugar, aos teus olhos, meus irmãos, mas continue crendo que Deus ele tem todo o poder nas suas mãos.
Muitas vezes as pessoas ficam frustradas, dizem assim, se eu sirvo um Deus Todo-Poderoso, que pode curar, que pode salvar, que pode todas as coisas, porque Ele não faz, né? Isso é a frustração do homem, é porque ele não compreende o projeto de Deus. Ele ainda não compreendeu aquilo que Deus ele quer na sua vida, então ele fica frustrado. Então devemos confiar na soberania de Deus em toda a nossa área de nossas vidas, em tudo que nós fizermos, em todas as áreas na nossa área da nossa vida, nós devemos crer, irmãos, que Deus é soberano sobre cada uma delas. Outro pensamento que diz assim, a soberania de Deus significa que Deus é Deus. Ele faz o que quiser, onde quiser, como quiser e com quem quiser. Nós vemos isso na genealogia de Jesus. Deus cumprindo tudo certo, né? Deus cumprindo, fazendo que tudo ficasse certinho, cada família no seu lugar para trazer aquele, né? Você pode dizer assim, à primeira vista, quando Maria ali fica grávida, José, desconfiado de que havia um adultério, havia acontecido ali uma traição, Deus não permitiu que aquele homem se separasse de Maria, porque tanto Mateus como Lucas, eles trazem mostrando que Jesus viria da descendência daquelas duas pessoas. Mateus traz que ele veio da descendência de José, mas Lucas ele vai trazer que ele veio da descendência de Maria. Então Deus não permitiu. Então isso é motivo para nós vermos que Deus ele faz o que quer, aonde quer, quando quer e com quem quiser. Ou seja, Deus é soberano, irmão. Deus ele pode tocar no coração das pessoas para te abençoar. Deus ele pode tocar aí no coração desse algoz, desta pessoa que tanto te maltrata, desta pessoa que tanto faz coisas mal para você. Deus ele pode fazer, Deus pode tocar no coração, Deus pode transformar o modo de agir desta pessoa. Porque Deus ele faz o que quer e com quem ele quiser, para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Outro pensamento aqui, a doutrina da soberania de Deus atribui a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a glória que lhe é devida, colocando a criatura no correto lugar diante de Deus, ou seja, no pó. Quando nós cremos na soberania de Deus, nós cremos que nós, como seres humanos, o barro não pode questionar o oleiro. Nós devemos nos colocar debaixo da soberania desse eterno Deus. Nós não podemos questionar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, mas não podemos em momento nenhum questionar aquilo que Deus ele está fazendo em nossas vidas, porque nós somos pó, eu e você enxergamos só o que está diante dos nossos olhos, mas Deus ele enxerga além, ele enxerga muito mais profundo. Então, com certeza, Deus ele deve ter um grande propósito. Então, vamos crer na grande e eterna soberania do nosso Deus. E quão Ele é grande e poderoso. Vamos confiar de que Ele está no controle de tudo. Vamos nos apegar nesta confiança que nosso Deus é soberano. Vamos entender, não vamos ficar frustrados, mas vamos entender que Deus ele deve estar
escrevendo uma linda história para mim e para ti. Passar aqui, que eu já falei sobre a importância, né, da concepção virginal de Cristo. E para nós terminarmos aqui, vamos aqui para a nossa segunda lição sobre a genealogia de Cristo. Todos necessitam da graça de Deus, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tem outras passagens, outras versões, que diz que essas pessoas não estão aptas para a glória de Deus, ou seja, não estão capacitadas, não têm as credenciais necessárias para receber a glória de Deus. Coloca aqui um exemplozinho simples. É quando você vai em uma entrevista de emprego, aí a pessoa olha para você e diz assim: "Ô meu amado, perdão, mas a empresa está buscando uma pessoa que tem todas essas características aqui, mas infelizmente você não está apto para esta função, para estar exercendo esta função, falta este curso, este e aquilo." Então, eu e você não éramos merecedores da glória de Deus, mas fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Essa segunda lição é que nós vemos que todas aquelas pessoas ali que estavam na genealogia de Jesus eram pessoas que precisavam de Cristo, que necessitavam de uma obra de salvação. Eu trouxe umas figuras aqui. Tem 4 personagens importantes lá, com 4 mulheres. A Raabe, né? Ruth, Tamar e Betseba. Cada uma dessas mulheres, olhando assim, pareciam que não mereciam, ou seja, não merecem mesmo, porque é sobre isso que eu quero falar, é que todos carecem da graça de Deus. Não há a linhagem de Cristo, ela traz que Ele seria o Salvador do seu povo, dos seus descendentes, né? Que todas aquelas pessoas ali realmente necessitavam da graça de Deus. Mas cada um desses personagens aqui encontraram graça diante do Deus de Israel. Cada uma dessas mulheres, elas vieram na descendência do Messias, para mostrar que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele quisesse esconder assim, não, vou colocar ele aqui nessa linhagem cheia de pecadores. Mas foram pessoas que pecaram, mas que receberam a graça de Deus. Tanto Ruth como Raabe foram pessoas que se renderam ao Deus de Israel. Pessoas de outras nações, pessoas que não eram povo de Deus, pessoas que eram de outras nações, mas que se agraciaram, vieram se esconder sobre a base, né? A proteção do Deus de Israel. Você conhece a história de Raabe, a mulher que escondeu os 12 espias ali antes da tomada de Jericó. Ruth foi aquela mulher que cuidou ali da sua sogra
e não a abandonou, e não aceitou somente cuidar da sua sogra, mas aceitou o Deus da sua sogra. Era talvez pessoas rejeitadas pela sociedade delas lá, mas elas não foram rejeitadas pelo Deus de Israel. Mostra aqui que a salvação não era somente para judeus, mas também a salvação era para todos os gentios, que somos nós, que essa graça salvadora chegou até nós. Betseba, nós já sabemos, foi uma pecadora, traiu seu esposo, mas também achou graça e está entre as pessoas que fazem parte da linhagem do Messias. Tamar enganou seu sogro, mas também está lá entre aqueles da linhagem do Messias, para mostrar, meus amados irmãos, que para Deus não há gentil nem judeu, não há velho nem pobre, não há rico nem pobre. Deus, ele olha para nós com uma só única necessidade, de que nós todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Não estamos aptos para a glória de Deus, mas através do sangue de Jesus, que nos cobriu de todo pecado, nós fomos feitos pessoas justificadas diante dele. Você pode perceber que Deus, ele te olha como uma pessoa justa, não como uma pessoa pecadora, através daquilo que Cristo fez pela minha e a tua vida. Você sabe o que significa ser justificado por este Deus? É saber, meu amado irmão, que você não merecia, que você era uma pessoa impura diante dos olhos do Senhor, mas que agora, através de Jesus, você é uma pessoa limpa, que através de Jesus você é uma nova criatura. Esta semana eu estava meditando, eu estava me recordando da grande salvação que Deus nos deu. E nós podemos perceber, meditando aqui, que nós hoje, meus irmãos, nós não somos mais escravos do pecado. Sim, pecamos todos os dias, mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a nos controlarmos, nos ajuda a sermos outras pessoas, mudarmos as nossas atitudes. Nós não somos mais controlados pelo pecado, mas somos controlados pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado de graça. Então isso é motivo de alegria. Eu tenho visto pessoas que queriam se libertar do mundo das drogas, do mundo da prostituição, do álcool, da bebida. Mas essas pessoas dizem, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Mas sabe por que essas pessoas falam isso, meus irmãos? Porque elas ainda estão escravizadas pelas coisas deste mundo. Ainda não encontraram a força que há no Espírito Santo de Deus, que nos convence do nosso pecado, que trabalha no nosso coração, que nos transforma. Então, é motivo de alegria nós sabemos, irmãos, que nós somos recebidos por esse Deus. Por mais que aos teus olhos tu seja o mais indigno de todos os pecadores. Eu quero te falar uma coisa nessa tarde. Este Deus pode transformar a tua vida. Esse Deus que derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário pode fazer uma nova história, escrever um novo caminho para ti. Que você possa confiar nesta tarde que esse Deus é um Deus maravilhoso, um Deus que transforma, um Deus que liberta. Para nós ficarmos aqui
para você se maravilhar com este Deus. Eu quero trazer, falando sobre o nome de Jesus. Diz assim: ela dará luz a um filho e ele dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus é o nome que ele traz uma conotação igual ao nome de Josué, né, que significa... Ai, desculpa aqui, irmãos, me perdi aqui. Que significa Jesus não, perdão, o Senhor salva. O termo define a futura missão do Filho de Maria, que é salvar o seu povo dos seus pecados. O pecado é o maior inimigo da raça humana, arruinando a vida e a alma da pessoa. Através da morte expiatória de Jesus e do poder santificador do Espírito Santo, quem vem a Jesus é libertado da culpa e da escravidão do pecado. Tirei essa parte aqui da Bíblia Pentecostal. É isso que está escrito aqui, que o nome Jesus é uma forma grega do hebraico Yeshua, né? Significa Josué, que significa o Senhor salva. No Antigo Testamento, a palavra salvar, ela trazia uma conotação de livramento, de escape, de livramento de perigo de morte. Quando o povo foi tirado do Egito e trazido ao deserto, era como se eles tivessem sido resgatados por Deus. Então, é isso mesmo que Jesus veio fazer. Jesus, ele veio nos salvar dos nossos pecados. Hoje nós temos visto as pessoas indo para a igreja porque querem ser curadas, querem ser as suas vidas transformadas. Mas o maior milagre que eu e você podemos receber é nós sermos justificados diante desse Deus. Que se nós formos olhar, irmãos, para nós, a gente não estamos aptos para ser salvo, mas através desse tão grande sacrifício, hoje eu e você podemos ser salvos da ira de Deus. O outro nome de Cristo, ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Esses dois nomes, eles trazem para nós uma coisa maravilhosa. Os nomes dados a Cristo nos mostram um Deus salvador e pessoal. Ou seja, Jesus significa o Deus que salva, que resgata do perigo, que nos ajuda no momento de luta e dificuldade a qual nós possamos estar passando. É esse Deus que nos socorre no momento certo. É esse Deus que nos manda a legião de anjos para nos proteger. É esse Deus que nos socorre no momento de aflição, de luta. É esse Deus que se põe como refúgio para onde nós possamos nos abrigar. É esse Deus que chega no momento onde não há mais vida e traz luz e vida onde há trevas. É esse Deus que chega aonde está o desespero da alma. É este Deus que chega onde não há mais solução. É este Deus que nos traz das nossas tempestades da vida. É esse Deus que tem o poder sobre a natureza, sobre todas as coisas, e mostra o seu poderio para nos resgatar.
mas esse Deus também, Ele é o Deus conosco, é o Deus que é um Deus pessoal, é um Deus que quer uma amizade com o ser humano, um Deus que quer ser íntimo da minha e da tua pessoa. É este Deus, meu amado irmão, que eu te apresento nessa noite. Esse Deus maravilhoso que veio resgatar, que veio libertar, que veio trazer salvação. Ele quer ser um contigo, Ele quer ser íntimo de ti, Ele quer que você se entregue a Ele nessa tarde, que Deus Ele trabalhe na tua vida. Quero te dizer uma coisa, Deus Ele pode mudar este teu cativeiro, Deus pode trazer restauração para a tua família, Deus Ele pode restaurar este casamento, Deus pode restaurar esta saúde, Deus Ele pode trazer novamente, tirar essa inquietude do teu coração, da tua alma, porque Ele é um Deus salvador, Ele é um Deus pessoal, ou seja, um Deus íntimo. Não é um Deus que nos deixa na mão, mas é um Deus que chega no momento certo. Assim como Ele chegou ali, quando Ele estava com os discípulos naquele barco, e aquele barco já estava indo a pique, e um dos discípulos se levanta e diz: Senhor, que não te importa, que este barco nós estamos perecendo. É assim muitas das vezes o nosso pensamento acerca de Deus, é como se Deus não ligasse mais para nós, se Deus não se importasse com a nossa dor e com a nossa luta. Eu quero te dizer que Deus, meu amado irmão, Ele se importa sim contigo, mas Deus, Ele sabe o momento certo de se levantar, Ele sabe o momento e a hora certa de se levantar e trazer bonança para a tua vida. Aleluia. Meu amado irmão, confia neste Deus soberano. Deus, Ele ainda tem o controle e sempre terá o controle da minha e da tua vida. Que você fique com esta palavra nesta tarde. Que Deus possa entrar dentro do teu lar, dentro da tua casa e trazer restauração no nome santo de Jesus de Nazaré. Amém.